Se a modernidade nos oferece tantas soluções rápidas, por que a Igreja Católica insiste em remar contra a maré quando o assunto são os métodos contraceptivos artificiais? Parece algo antiquado, não é? Mas a verdade é que o debate vai muito além do simples uso ou não de pílulas ou dispositivos. Existe uma perspectiva profunda e espiritual por trás dessa posição. Antes de julgar, você sabia que essa visão está totalmente ligada à preservação da dignidade humana? Além disso, a Igreja não se limita a proibir, mas oferece alternativas que respeitam o corpo e a moral cristã. Talvez estejamos prestes a entender algo que poucos têm coragem de explorar. No vídeo de hoje, vamos adentrar nos princípios de teologia do corpo e planejamento familiar, conceitos que muitas vezes são ignorados na correria da vida moderna. Então, por que não dar uma chance de conhecer o que está por trás dessa polêmica? Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar sua visão sobre a cultura da vida. A visão católica sobre a sexualidade humana. A Igreja Católica enxerga a sexualidade como algo sagrado, uma expressão profunda do amor de Deus. Não se trata apenas de algo biológico ou de prazer, mas de um chamado à comunhão entre os cônjuges. Nesse sentido, cada ato conjugal é uma oportunidade de refletir a união divina e estar aberto ao dom da vida. Você já parou para pensar que a sexualidade é uma linguagem? Sim, uma forma de comunicação que transcende palavras e gestos. Quando vivida plenamente, é como um louvor silencioso, mas potente, a Deus. Mas, se alterada ou desvirtuada, ela perde esse brilho e significado. A teologia do corpo, conceito difundido por São João Paulo II, ensina que o corpo humano é o templo do Espírito Santo e que a sexualidade é um presente. Usá-la de forma coerente com o plano divino é como afinar um instrumento para tocar a melodia perfeita. Ações simples podem reforçar essa visão. Por exemplo, refletir juntos como casal sobre o significado do matrimônio e buscar alinhar sua relação ao que Deus espera de vocês. Isso cria uma base forte para entender o próximo ponto, o porquê dos métodos artificiais serem contrários ao plano divino. Por que métodos artificiais são considerados contrários ao plano de Deus? A Igreja acredita que os métodos contraceptivos artificiais rompem o equilíbrio natural da sexualidade. Eles criam uma divisão entre o prazer e o propósito do ato conjugal, que é a abertura à vida. Essa separação desvirtua a verdadeira essência do amor conjugal. Imagine um rio que é represado artificialmente. Ele ainda é um rio, mas perdeu sua liberdade, seu curso natural. Da mesma forma, a intervenção artificial no ato sexual impede que ele cumpra sua finalidade plena. Além disso, os métodos artificiais promovem uma cultura onde o prazer se torna o único objetivo, desvalorizando a dimensão espiritual e a sacralidade da vida. Essa é uma reflexão que nem sempre é considerada em uma sociedade tão imediatista. Compreender essa perspectiva ajuda a perceber por que o matrimônio cristão exige um compromisso tão profundo. Esse compromisso, aliás, será explorado no próximo tópico sobre a abertura à vida. Abertura à vida, um princípio fundamental do matrimônio cristão. No matrimônio cristão, a abertura à vida é mais do que um ideal, é um compromisso com o plano de Deus. Quando os cônjuges se comprometem a acolher a vida, estão reafirmando o amor altruísta que deve existir no casamento. Não é apenas sobre ter filhos, mas sobre estar disposto a confiar em Deus e na sua providência. A Igreja ensina que essa postura fortalece o laço conjugal e cria um ambiente de amor e respeito mútuo. Você sabia que muitos casais que optam pela abertura à vida relatam maior felicidade conjugal? Isso acontece porque vivem uma relação baseada na verdade e na entrega. Essa perspectiva também prepara o casal para entender que o planejamento familiar é possível sem recorrer a métodos artificiais. E essa alternativa respeitosa é o tema do próximo ponto. Métodos naturais, uma alternativa que respeita a dignidade humana. Os métodos naturais de planejamento familiar são uma alternativa que respeita o corpo e a dignidade humana. Diferente dos métodos artificiais, eles trabalham em harmonia com o ciclo natural da mulher, promovendo maior conhecimento do próprio corpo. Um exemplo prático é o método Billings, que é cientificamente validado e auxilia casais a planejar a família sem interferir na natureza. Além disso, fortalece o diálogo entre os cônjuges, criando um clima de cooperação e cumplicidade.
Muitos casais que adotaram esses métodos relatam que a relação se tornou mais significativa. Afinal, eles deixaram de ver a fertilidade como um problema e passaram a enxergá-la como um domingo. Essa abordagem também reflete a preocupação da Igreja com os riscos físicos e psicológicos que os métodos artificiais podem trazer, assunto que exploraremos a seguir. Os danos físicos e psicológicos dos métodos artificiais. Os métodos contraceptivos artificiais, como pílulas e dispositivos, estão associados a uma série de efeitos colaterais. Problemas hormonais, risco de trombose, alterações de humor e até mesmo infertilidade são algumas das preocupações médicas documentadas. Além disso, há o impacto emocional. Muitos casais relatam que o uso de contraceptivos artificiais levou a um distanciamento afetivo, transformando o relacionamento em algo mecanizado. Você já parou para pensar no custo oculto desses métodos? Não apenas financeiramente, mas em termos de saúde e bem-estar emocional? Esse é um ponto que muitas vezes é ignorado na discussão. Entender essas consequências ajuda a refletir sobre como a banalização dos métodos artificiais desvaloriza a vida humana. E isso nos leva a explorar os impactos sociais dessa prática. Impactos sociais: como os métodos artificiais desvalorizam a vida humana. A massificação dos métodos contraceptivos artificiais contribuiu para a cultura do descarte. Quando a vida humana é vista como algo que pode ser controlado ou interrompido, sua dignidade é gradualmente desvalorizada. Isso é evidente no aumento das taxas de aborto e na objetificação do corpo. Quando o prazer é colocado acima da responsabilidade, a sociedade perde seu senso de sacralidade. Além disso, a separação entre sexualidade e procriação contribui para o colapso dos valores familiares. Muitos jovens crescem sem entender o verdadeiro significado do amor e da entrega. Esses fatores foram previstos pela encíclica Humanae Vitae, que é um verdadeiro marco para compreender o posicionamento da Igreja, como veremos no próximo tópico. A posição da Igreja em Humanae Vitae. A encíclica Humanae Vitae, publicada por São Paulo VI, é um documento profético que reafirma o valor da vida e a importância da moral cristã. Ele destaca como o uso desenfreado de métodos artificiais resultaria em crises sociais e morais. No documento, a Igreja alerta para a perda do respeito à mulher, a instrumentalização do corpo e o aumento de relações irresponsáveis. E, de fato, essas previsões se confirmaram ao longo das décadas. A Humanae Vitae também convida os casais a viverem sua sexualidade como um ato de amor pleno, respeitando a ordem natural. Ela não condena o planejamento familiar, mas insiste que ele seja realizado de forma que não fira o plano divino. Esse respeito ao plano de Deus também inclui valorizar o corpo como templo do Espírito Santo, como veremos a seguir. Respeitar o corpo como templo do Espírito Santo. O corpo humano é uma criação divina, um templo do Espírito Santo. Quando recorremos a métodos artificiais, muitas vezes tratamos o corpo como um objeto, esquecendo sua sacralidade. Você já refletiu sobre como cuidar do corpo é um ato de louvor a Deus? Ao respeitar sua própria natureza, você está honrando o Criador. Isso inclui tanto evitar intervenções desnecessárias quanto buscar alternativas que preservem a dignidade. A Igreja nos ensina que viver em harmonia com o plano de Deus é um caminho para a verdadeira felicidade. Essa harmonia é alcançada quando abraçamos a cultura da vida e rejeitamos práticas que desvalorizam a existência humana. Por fim, essa reflexão nos conduz a um ponto crucial, o convite para agir e refletir sobre o que aprendemos. A questão dos métodos contraceptivos artificiais vai muito além de uma simples escolha. Trata-se de refletir sobre o valor da vida, a dignidade do corpo e a verdadeira essência do amor conjugal. Agora que você conhece a posição da Igreja Católica, que tal compartilhar sua opinião nos comentários? Queremos ouvir você! Curta, compartilhe este vídeo e, claro, inscreva-se no canal para continuar explorando temas que alimentam a fé. Ative o sininho para receber notificações e não perder os próximos conteúdos. Que Deus os abençoe e até o próximo vídeo!